Um gerente de banco rasga o cheque de uma jovem mulher negra, sem saber que sua mãe é CEO milionária. A arrogância do homem seria desafiada naquele mesmo dia, revelando como o preconceito pode custar mais caro do que qualquer transação bancária. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O calor sufocante de janeiro castigava Belo Horizonte quando Destiny Williams atravessou as portas automáticas da imponente agência do Banco Nacional Prime. A jovem de 16 anos ajustou a postura e respirou fundo, sentindo o ar-condicionado gelado contrastar com o suor que começava a formar em sua testa. A Avenida Afonso Pena, sempre agitada, parecia mais tranquila vista de dentro daquele templo financeiro de vidro e mármore. Destiny carregava mais do que a pasta com documentos em suas mãos. Trazia consigo o peso de uma conquista histórica. Era a mais jovem brasileira aceita no programa pré-médico de Harvard, um feito que enchia de orgulho sua mãe, Regina Williams. A jovem havia ensaiado mentalmente aquele momento dezenas de vezes. Entrar, apresentar o cheque da Fundação Acadêmica Santos e garantir sua vaga no futuro que tanto sonhava. O interior da agência era um mosaico de rostos sérios e conversas sussurradas. Homens de terno e mulheres de salto alto transitavam com a familiaridade de quem maneja grandes fortunas diariamente. Destiny notou os olhares curiosos que a seguiam, alguns surpresos, outros desconfiados. Sua presença ali, uma adolescente negra de jeans e camiseta, destoava do ambiente formal. Na recepção, Sara Andrade levantou os olhos de seu computador. A recepcionista observou com interesse a jovem que se aproximava com passos decididos. Havia algo diferente naquela cliente. Uma mistura de determinação e nervosismo que Sara reconheceu imediatamente. "Bom dia, posso ajudar?" perguntou Sara, ajustando o crachá em seu blazer azul marinho. "Bom dia. Sou Destiny Williams e preciso depositar um cheque para minha matrícula em Harvard", respondeu ela, a voz firme contrastando com sua aparência jovial. Sara piscou 2 vezes, processando a informação. Harvard? A menina não parecia ter mais que 16 anos. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o telefone em sua mesa tocou. Após uma breve conversa, a recepcionista apontou para o corredor à direita. "O Sr. Monteiro vai atendê-la pessoalmente. Sala 3, no final do corredor", informou, com um sorriso educado que não chegava aos olhos. Destiny agradeceu e seguiu na direção indicada, sentindo o peso dos olhares às suas costas. O corredor parecia esticar-se infinitamente até a porta onde James Monteiro aguardava. O gerente era conhecido em todo o banco por seu terno sempre impecável e pelo sorriso que nunca aquecia o olhar. Enquanto se aproximava, Destiny não imaginava que aquele homem seria o primeiro obstáculo real em sua jornada, e que o encontro mudaria para sempre o curso de muitas vidas. Com as mãos levemente trêmulas, Destiny Williams estendeu o cheque de R$220 mil ao gerente. O documento, cuidadosamente emitido pela Fundação Acadêmica Santos, representava não apenas o pagamento da matrícula em Harvard, mas todo o seu futuro. James Monteiro ajustou a gravata do terno impecável e pegou o cheque com a ponta dos dedos, como se tocasse algo contaminado. Seus olhos percorreram o papel com visível desconfiança, enquanto um silêncio pesado dominava a sala. "E você espera que eu acredite que uma menina como você conseguiu uma bolsa para Harvard?" perguntou, enfatizando a palavra menina, com um tom que deixava claro não ser apenas a idade de Destiny que questionava. "Não é uma bolsa, senhor. É uma vaga regular que conquistei por mérito acadêmico. A fundação apenas financia meus estudos", respondeu a jovem, mantendo a voz firme apesar do desconforto. O gerente soltou uma risada seca. "Que interessante. E seus pais fazem o que mesmo?" "Minha mãe é empresária do setor de tecnologia", respondeu Destiny, omitindo propositalmente o nome da empresa. James tamborilou os dedos sobre a mesa de mogno. "E onde mora essa empresária? Qual bairro?" A adolescente respirou fundo, reconhecendo o padrão de perguntas invasivas
que não faria a qualquer outro cliente. Antes que pudesse responder, o gerente levantou o cheque contra a luz, como se procurasse alguma marca d'água inexistente. Sabe, temos protocolos rigorosos. Não posso simplesmente aceitar um valor tão alto sem verificação apropriada, comentou com falsa preocupação. Destiny abriu a boca para explicar que todos os documentos necessários já haviam sido apresentados na recepção, mas não teve chance. Com um movimento deliberado e sem qualquer hesitação, James rasgou o cheque ao meio, depois em 4 partes, deixando os fragmentos caírem sobre a mesa. Certas vagas não são para qualquer um, declarou com um sorriso frio. Harvard deveria ser mais criteriosa com quem aceita. A jovem sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a postura ereta que sua mãe sempre lhe ensinara. Não daria a ele o prazer de vê-la desmoronar. O gerente apertou um botão sobre sua mesa. Segundos depois, um segurança corpulento apareceu à porta. Por favor, acompanhe a senhorita até a saída, ordenou James, agora rindo abertamente. Ela já está de saída. Enquanto era escoltada pelos corredores reluzentes do banco, Destiny sentia os olhares curiosos dos funcionários e clientes. A humilhação queimava por dentro, mas seu rosto permanecia impassível. Ela sabia que aquele não seria o fim da história. Apenas o começo de algo muito maior. Do lado de fora da agência do Banco Nacional Prime, Destiny Williams sentiu o ar quente de Belo Horizonte envolver seu rosto. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de indignação contida. Encostada na parede de granito do imponente edifício da Avenida Afonso Pena, a jovem respirou fundo 3 vezes, como sua mãe sempre lhe ensinara para momentos de pressão. Com os dedos ainda trêmulos, a estudante desbloqueou seu smartphone e digitou uma mensagem sucinta para Regina Williams. Mãe, o gerente rasgou o cheque da fundação. Disse que vagas como a minha não são para qualquer um. Estou bem, mas precisamos conversar. Destiny sabia que sua mãe entenderia imediatamente o subtexto daquelas palavras. A fundadora da Williams Tecnologia não era apenas uma empresária de sucesso avaliada em bilhões, mas uma estrategista nata que havia enfrentado situações semelhantes em sua trajetória. A jovem guardou o celular e se afastou do banco, caminhando até um café próximo. Sentada diante de um cappuccino que mal tocou, ela abriu seu notebook e redigiu um e-mail meticulosamente formal para a Fundação Acadêmica Santos. Explicou o incidente sem dramatizações, solicitando a emissão de um novo cheque de R$220 mil e, mais importante, uma carta oficial de autenticidade que pudesse ser apresentada tanto ao banco quanto à Universidade Americana. Preciso garantir que minha matrícula em Harvard não seja comprometida por este contratempo, escreveu ela, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Ao finalizar, Destiny adicionou um pedido, que a Fundação enviasse uma cópia da documentação diretamente para a Secretaria do Programa Pré-Médico, evitando qualquer questionamento futuro. Ao clicar em enviar, a jovem de 16 anos sentiu uma calma renovada. O que James Monteiro interpretou como humilhação, ela transformava em estratégia. O gerente havia rasgado um papel, mas não poderia rasgar seu futuro. Seu celular vibrou com a resposta de Regina. Estou em reunião. Chegarei em casa em 2 horas. Não se preocupe. Isso não ficará assim. Destiny sorriu levemente. Não era um sorriso de vingança, mas de certeza. A estudante fechou o notebook, pagou a conta e caminhou em direção ao ponto de ônibus. Em sua mente já não estava mais naquela agência bancária, mas nos corredores de Harvard, vestindo o jaleco branco, que simbolizava não apenas sua conquista acadêmica, mas sua vitória sobre o preconceito. Aquele não era o fim da história. Era apenas o primeiro movimento de um jogo que James Monteiro nem imaginava estar jogando, e contra adversárias que ele jamais deveria ter subestimado. Sara Andrade permaneceu imóvel atrás do balcão da recepção, seus dedos tamborilando nervosamente sobre o teclado. A cena que acabara de presenciar na agência do Banco Nacional Prime continuava se repetindo em sua mente como um filme em loop. A jovem Destiny, com sua postura impecável mesmo diante da humilhação,
havia demonstrado uma dignidade que Sarah raramente testemunhara em seus 3 anos trabalhando naquela agência da Avenida Afonso Pena. Olhando ao redor para certificar-se de que ninguém a observava, a recepcionista abriu discretamente o sistema interno do banco. Suas mãos tremiam levemente enquanto anotava o horário exato do incidente, 10h22 da manhã. Em seguida, acessou o painel de segurança e salvou o código das gravações daquele dia, algo que nunca havia feito antes. Por que estou fazendo isso? Perguntou-se enquanto guardava as informações em uma pequena caderneta pessoal. Nem ela mesma compreendia completamente suas ações naquele momento. Apenas sentia que algo profundamente errado havia acontecido e que talvez aquelas informações pudessem ser importantes algum dia. A funcionária observou James Monteiro retornando à sua sala, exibindo aquele sorriso de satisfação que ela conhecia bem. O gerente ajustou a gravata cara e fez um gesto de cabeça para ela, como se tivesse realizado um grande feito. Sarah respondeu com um aceno mecânico, sentindo um nó no estômago. Durante o resto do expediente, ela não conseguiu se concentrar adequadamente. Atendeu clientes, organizou documentos e respondeu ligações, tudo no automático. Seus pensamentos continuavam voltando para a expressão serena de Destiny, para a maneira como a estudante havia mantido a compostura mesmo quando o cheque de R$220 mil foi rasgado diante de seus olhos. No final do dia, enquanto arrumava sua bolsa para ir embora, Sarah percebeu que algo havia mudado dentro dela. A semente da inquietação havia sido plantada. Sempre fora uma funcionária exemplar, seguindo regras e procedimentos sem questionar. Mas agora, pela primeira vez, começava a enxergar as injustiças que aconteciam diariamente naquele ambiente elegante de mármore e vidro. Ao sair pela porta giratória da agência, Sarah olhou para o prédio imponente do banco. Uma certeza crescia em seu peito. Não poderia mais fingir que não via. A dignidade daquela jovem negra de 16 anos havia despertado algo que ela não conseguiria mais adormecer. E embora ainda não soubesse o que faria com as informações guardadas em sua caderneta, sentia que aquele pequeno ato de rebeldia silenciosa poderia ser o início de algo muito maior. Destiny Williams estava em seu quarto, revisando anotações para o programa pré-médico, quando seu celular vibrou. A notificação de e-mail fez seu coração acelerar. Era da Secretaria de Admissões de Harvard, questionando o motivo da recusa do pagamento da matrícula. Seu estômago afundou, enquanto lia as palavras formais que poderiam comprometer seu futuro. Prezada Sra. Williams, identificamos que o pagamento referente à sua matrícula no programa pré-médico foi recusado pela instituição financeira. Solicitamos esclarecimentos imediatos para garantir sua vaga. A jovem sentou-se na beirada da cama, respirando fundo. O que começara como um incidente humilhante em uma agência bancária de Belo Horizonte, agora ganhava dimensões internacionais. Harvard, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, estava questionando sua credibilidade financeira. Destiny não perdeu tempo. Reuniu toda a documentação, o comprovante da recusa, o relatório do incidente que havia elaborado e as informações da Fundação Acadêmica Santos. Com as mãos trêmulas, mas determinadas, redigiu uma resposta detalhada explicando o ocorrido na agência do Banco Nacional Prime. Regina entrou no quarto da filha e percebeu imediatamente sua expressão preocupada. — O que houve? Perguntou, sentando-se ao lado dela. — Harvard está questionando o pagamento, respondeu Destiny, mostrando o e-mail. Eles não sabem que o cheque foi rasgado. A empresária estreitou os olhos, sua mente analítica já calculando os próximos movimentos. — Isso é perfeito, disse finalmente. — Perfeito? Destiny a encarou, confusa. Agora temos uma instituição internacional envolvida. Isso não é mais apenas sobre nós. É sobre a reputação do banco perante o mercado global. Enquanto isso, no Banco Nacional Prime, o sistema de monitoramento de comunicações corporativas
ironicamente desenvolvido pela Williams Tecnologia, sinalizou automaticamente o nome de Harvard em uma correspondência. O alerta chegou discretamente ao departamento de compliance e, em questão de horas, ao escritório de Victoria Chun. A CEO examinou o relatório com crescente preocupação. O incidente envolvendo Harvard poderia afetar as relações internacionais do banco. Victoria solicitou imediatamente os registros da transação e as gravações das câmeras de segurança da agência da Avenida Afonso Pena. Destiny, por sua vez, anexou à resposta para Harvard uma solicitação formal de carta de confirmação de matrícula, explicando que precisaria de documentação adicional devido ao mal-entendido bancário. A jovem sabia que cada documento oficial fortaleceria sua posição. O caso que James Monteiro considerara encerrado com um cheque rasgado, agora se transformava em um dossiê que cruzava fronteiras, conectando Harvard, a Williams Tecnologia e o alto escalão do Banco Nacional Prime. A estratégia de Destiny estava apenas começando. Ao chegar em casa naquela noite, James Monteiro sentou-se confortavelmente em seu sofá de couro, um copo de uísque na mão e um sorriso de satisfação no rosto. Ele abriu seu smartphone e, sem pensar duas vezes, tirou do bolso a metade do cheque rasgado que havia guardado como lembrança. Posicionou o pedaço de papel ao lado do rosto, fez uma selfie e publicou nas redes sociais com a legenda: "Hoje ensinei uma lição sobre o mundo real. Nem todos nascem para Harvard. #realidade bancária, filtro social." O gerente bancário observou com prazer os primeiros comentários de aprovação que surgiram. Colegas do setor financeiro, principalmente aqueles da mesma agência na Avenida Afonso Pena, reagiram com emojis de risada e mensagens de apoio. "Bem feito, James. Essas pessoas precisam entender seu lugar", escreveu um colega do departamento de investimentos. Em poucas horas, a publicação já acumulava centenas de compartilhamentos. James mostrou o celular para sua esposa, vangloriando-se de como havia protegido a instituição de uma possível fraude. "Você precisava ver a cara dela quando rasguei o cheque. Achava mesmo que ia me enganar com aquela história de bolsa para Harvard", comentou ele, aumentando ainda mais os detalhes da história a cada nova narração. No dia seguinte, ao chegar à agência, percebeu que havia se tornado uma pequena celebridade. Outros gerentes o cumprimentavam com tapinhas nas costas, enquanto funcionários mais jovens o observavam com admiração. Sara Andrade, a recepcionista, foi a única que desviou o olhar quando ele passou, mas James nem notou. Estava ocupado demais saboreando sua nova fama. Durante o almoço, ele recebeu uma mensagem privada de um antigo colega de faculdade, agora diretor em outro banco. "Cuidado com esse tipo de exposição, pode dar problema." James respondeu com desdém: "Relaxa, estou apenas mostrando como se faz o trabalho de verdade. Ninguém vai dar ouvidos a uma adolescente." O que o arrogante gerente não percebia era que a cada minuto seu post ganhava mais visibilidade, ultrapassando os círculos bancários e chegando a grupos de defesa dos direitos civis. Sem saber, ele havia fornecido a prova perfeita contra si mesmo, uma confissão pública com data e hora do ato discriminatório. Em seu escritório na Williams Tecnologia, Regina Williams observava a publicação em silêncio. Com apenas 3 cliques, salvou a imagem, registrou o link e encaminhou para Dr. Miguel Barreto com uma mensagem curta: "Parece que nosso amigo decidiu facilitar nosso trabalho." Regina Williams olhou pela janela de seu escritório na Williams Tecnologia enquanto segurava o celular com força. A mensagem de Destiny ainda pulsava na tela do dispositivo, cada palavra amplificando sua indignação. Como empresária bem-sucedida, Regina havia enfrentado inúmeros obstáculos ao longo de sua carreira, mas ver sua filha humilhada daquela forma despertou nela uma determinação implacável. Foi durante uma pesquisa sobre os executivos do Banco Nacional Prime que Regina descobriu a conexão que mudaria tudo. A doutora Elisa Chun, orientadora de Destiny no programa pré-médico de Harvard, era irmã de Victoria Chun, a poderosa CEO do banco. O destino havia colocado em suas mãos uma carta valiosa no jogo que acabara de começar. "Preciso falar com Victoria Chun",
É urgente, disse Regina à sua assistente, que imediatamente compreendeu a gravidade da situação pelo tom de voz da chefe. Em menos de uma hora, a empresária estava ao telefone com a CEO. Victoria, aqui é Regina Williams. Não nos conhecemos pessoalmente, mas a Williams Tecnologia fornece os sistemas de segurança para suas agências há 5 anos. Ela começou, mantendo a voz firme e profissional. A executiva do banco respondeu com cordialidade, claramente reconhecendo o nome da parceira tecnológica. Regina continuou. Preciso de uma reunião hoje. Não estou ligando como mãe de uma cliente maltratada, mas como investidora que detém 12% das ações do seu banco. Do outro lado da linha, o silêncio de Victoria revelou surpresa. A CEO não sabia que a empresa por trás dos sofisticados sistemas de segurança que protegiam suas agências também era uma das principais acionistas da instituição. Estarei disponível às 4 da tarde, respondeu Victoria finalmente. Regina desligou o telefone e respirou fundo. Ela não mencionou Destiny, nem o incidente com James Monteiro. Essa informação seria guardada para o momento certo. A empresária sabia que precisava entrar naquela sala de reuniões não como uma mãe ferida, mas como a poderosa CEO que era. Enquanto organizava os documentos que levaria consigo, Regina enviou uma mensagem para sua filha. Não se preocupe, querida. Algumas pessoas precisam aprender que dignidade não tem preço e respeito não é um privilégio, é um direito. O motorista já aguardava com o automóvel na entrada do edifício. Regina Williams ajustou o blazer e caminhou em direção ao elevador, carregando consigo não apenas uma pasta de documentos, mas o peso de uma luta que transcendia sua filha. Era sobre todas as Destinies que enfrentavam portas fechadas todos os dias. Regina Williams cruzou as pernas elegantemente, enquanto Victoria Chun analisava os documentos espalhados sobre a mesa de vidro. A sala de reuniões no último andar da sede do Banco Nacional Prime oferecia uma vista panorâmica de Belo Horizonte, mas nenhuma das duas mulheres parecia interessada na paisagem naquele momento. Como você pode ver, Victoria, não estou aqui apenas como mãe indignada, disse Regina, apontando para os gráficos financeiros. A Williams Tecnologia não é apenas uma fornecedora de tecnologia para seu banco. Somos acionistas significativos. Victoria engoliu em seco ao perceber a extensão do império de Regina. A Williams Tecnologia, fundada há 15 anos, era responsável pelos sistemas de segurança mais avançados utilizados pelo setor bancário brasileiro, incluindo o próprio Banco Nacional Prime. Com um valor de mercado estimado em mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais, a empresa tinha se tornado uma gigante silenciosa no mercado tecnológico. 12% das ações, murmurou a CEO, ajustando os óculos enquanto revisava os números. Não sabia que sua participação era tão expressiva. Regina sorriu discretamente. Mantemos um perfil baixo propositalmente. Nossa estratégia sempre foi influenciar por competência, não por ostentação. O que tornava a situação ainda mais irônica era que os mesmos sistemas que James Monteiro utilizava diariamente para validar transações haviam sido desenvolvidos pela equipe de Regina. A empresária era, de fato, a engenheira-chefe por trás da plataforma de segurança que o gerente tanto se orgulhava de dominar. Os algoritmos de detecção de fraude que seu gerente tanto confia? Minha assinatura está em cada linha de código, explicou Regina, sem arrogância, apenas constatando fatos. Victoria se recostou na cadeira, processando a informação. A dinâmica da reunião havia mudado completamente. O que começara como um possível problema de relações públicas agora se revelava uma questão muito mais complexa, envolvendo uma das maiores investidoras do banco. Entendo sua posição agora, disse Victoria, com um tom mais respeitoso. O que exatamente você espera que façamos sobre o incidente com sua filha? Regina fechou a pasta de documentos com calma. Não quero apenas uma solução para a Destiny. Quero uma transformação na cultura desta instituição. Sua voz era firme, mas não agressiva. E acredite, tenho recursos e influência suficientes para garantir que isso aconteça, com ou sem sua cooperação. Victoria assentiu lentamente. A mensagem estava clara.
Regina Williams não era apenas uma mãe defendendo sua filha. Era uma força empresarial poderosa com os meios para promover mudanças significativas no banco. E agora, ela tinha toda a atenção da CEO. Na sala de descanso da agência do Banco Nacional Prime, James Monteiro ajustava sua gravata de seda italiana enquanto narrava, pela terceira vez naquela semana, o episódio do cheque rasgado. Seus colegas o cercavam, alguns com sorrisos forçados, outros genuinamente impressionados com sua audácia. Vocês precisavam ver a cara dela quando rasguei aquele cheque, gabava-se, servindo-se de café. 220 mil reais? Uma menina de 16 anos? Nosso sistema de segurança teria detectado a fraude em segundos, mas meu instinto foi mais rápido. O gerente bancário não percebia os olhares desconfortáveis que alguns funcionários trocavam entre si. Para ele, aquele momento representava a afirmação de sua competência, a prova de que merecia o cargo conquistado após 15 anos de carreira. Enquanto falava, exibia no celular a foto que havia tirado discretamente de Destiny, agora compartilhada em grupos de WhatsApp com outros gerentes de bancos da região. Esses golpistas estão cada vez mais criativos, continuou, ajustando os punhos da camisa. Mas não com James Monteiro. Conheço todos os protocolos de segurança deste banco como a palma da minha mão. A ironia que ninguém ali conhecia era que os sistemas de segurança que ele tanto vangloriava haviam sido desenvolvidos pela própria Regina Williams. A mãe de Destiny não era apenas uma investidora do banco. Era a mente brilhante por trás dos algoritmos de detecção de fraudes que protegiam milhões de transações diárias nas agências do Banco Nacional Prime em todo o Brasil. O sistema nunca falha, James afirmou, ajeitando-se na cadeira. Victoria Chun deveria me promover depois dessa. Evitei um prejuízo enorme para a instituição. Sara Andrade, sentada no canto da sala, mordeu o lábio para conter o comentário. A recepcionista sabia que aquele cheque era legítimo. Tinha visto a logomarca oficial da Fundação Acadêmica Santos. Mas o medo de perder o emprego a mantinha em silêncio, pelo menos por enquanto. Naquela mesma tarde, enquanto James exibia sua suposta façanha, Regina Williams participava de uma videoconferência com a equipe de segurança do banco, discutindo atualizações no sistema que ele tanto reverenciava. O engenheiro-chefe da equipe a chamava de arquiteta mestra do programa, sem imaginar que em breve aquela mulher usaria seu conhecimento e influência para expor a verdade. O orgulho cegava James completamente. A cada repetição da história, adicionava novos detalhes, inflando sua própria importância. Mal sabia ele que a cada minuto aproximava-se mais do abismo que ele mesmo havia cavado. A cena de James Monteiro rasgando o cheque de Destiny Williams não saía da cabeça de Sara Andrade. Durante 3 dias, a recepcionista do Banco Nacional Prime reviveu aquele momento, sentindo um nó no estômago cada vez que lembrava da dignidade com que a jovem havia se retirado da agência. O contraste entre a postura equilibrada da estudante e a arrogância do gerente a perturbava profundamente. Na manhã do 4º dia, Sara chegou mais cedo ao trabalho. Com os corredores ainda vazios, acessou o sistema de segurança e localizou as gravações do incidente. Suas mãos tremiam enquanto copiava os arquivos para um dispositivo portátil. Isso pode custar meu emprego, pensou, mas algo mais forte a impulsionava. A recepcionista redigiu um relatório minucioso, descrevendo cronologicamente os eventos daquela manhã. Detalhou como James havia humilhado Destiny publicamente, suas expressões faciais de desdém, as risadas compartilhadas com outros funcionários e, principalmente, o gesto deliberado de rasgar o documento bancário sem qualquer justificativa válida. Trabalho nesta instituição há 6 anos e nunca presenciei tratamento semelhante direcionado a outros clientes, escreveu Sara no documento. O comportamento do Sr. Monteiro pareceu motivado exclusivamente por preconceito contra uma jovem negra que demonstrou, em todos os momentos, educação e compostura.
Ao anexar as gravações, a funcionária incluiu também prints de conversas no grupo de WhatsApp da agência, onde James se vangloriava de ter colocado no lugar alguém que claramente não pertencia ao perfil de cliente do banco. Aquelas mensagens eram a prova definitiva de que não se tratava de um procedimento padrão. Com o coração acelerado, Sara entregou o envelope confidencial diretamente nas mãos de Mariana Soares, diretora de recursos humanos. "Preciso que isso seja tratado com seriedade", afirmou, mantendo o olhar firme apesar do medo. Mariana ficou visivelmente impactada ao ler o conteúdo. "Você tem noção das implicações disso? Sara, está disposta a sustentar esse relato em uma investigação formal?" A recepcionista respirou fundo. "Estou. Não consigo mais trabalhar fingindo que não vi o que aconteceu." Naquela mesma tarde, o departamento jurídico foi acionado. Uma investigação interna foi aberta sem alarde, enquanto James continuava sua rotina, completamente alheio ao fato de que sua conduta estava sendo minuciosamente analisada. A coragem de Sara desencadeou um processo que, embora silencioso naquele momento, logo se tornaria um divisor de águas na cultura organizacional do Banco Nacional Prime. Sem saber, ela havia se tornado a primeira peça a se mover em um efeito dominó que atingiria as mais altas esferas da instituição. Regina Williams não confiava apenas na sorte ou na influência. Ela sabia que precisava de provas concretas. Por isso, contratou o Dr. Miguel Barreto, um dos advogados de direitos civis mais respeitados de Belo Horizonte. Com 20 anos de experiência em casos de discriminação, o especialista era conhecido por sua abordagem meticulosa e discreta. "Não quero apenas resolver o caso da minha filha. Quero expor um padrão", explicou Regina ao entregar um dossiê com informações preliminares sobre James Monteiro. O advogado assentiu, compreendendo a dimensão do que estava em jogo. Na manhã seguinte, Miguel entrou na agência do Banco Nacional Prime na Avenida Afonso Pena, vestindo roupas simples e óculos diferentes de seu visual habitual. Carregava uma pasta com documentos para uma suposta abertura de conta. Durante 3 dias consecutivos, ele retornou em horários diferentes, sempre observando o comportamento do gerente com diversos perfis de clientes. O padrão era inegável. James tratava pessoas negras e de aparência mais simples com visível desdém, fazendo-as esperar mais tempo e questionando excessivamente suas capacidades financeiras. Em contraste, clientes brancos e bem vestidos recebiam sorrisos e atendimento prioritário. Em uma das visitas, o advogado testemunhou James recusar um empréstimo a um pequeno empresário negro sem sequer analisar completamente sua documentação. 30 minutos depois, aprovou um valor similar para um cliente branco com histórico de crédito inferior. "É sistemático", relatou Miguel à empresária em seu escritório na Williams Tecnologia. "Ele nem tenta disfarçar o preconceito." O advogado expandiu a investigação, entrevistando discretamente ex-clientes que haviam registrado reclamações. Coletou depoimentos de 5 pessoas que relataram experiências semelhantes à de Destiny. 2 deles haviam desistido de processar o banco por medo de represálias em suas vidas financeiras. "Temos um caso sólido", afirmou o profissional, organizando as evidências em seu tablet. "Não é apenas sobre o cheque rasgado da sua filha, mas sobre um comportamento institucionalizado que o banco permite e até incentiva." Regina observou os documentos com expressão determinada. "Não quero apenas que Jane seja punido, quero mudança estrutural." Miguel sorriu discretamente. Em 20 anos de carreira, poucas vezes encontrara alguém com tanto poder e disposição para usar sua influência por uma causa maior. "Estamos prontos para o próximo passo", disse ele, fechando sua pasta. Victoria Chun não terá como ignorar estas evidências. O que começara como um caso de discriminação individual agora se revelava uma oportunidade para transformar toda uma instituição financeira. Victoria Chun apertou os olhos enquanto analisava os documentos espalhados sobre sua mesa. A CEO do Banco Nacional Prime não queria acreditar que James Monteiro, seu gerente de confiança há 7 anos, pudesse ter agido de forma tão discriminatória. Ela conhecia seu trabalho, sua dedicação ao banco, as metas sempre cumpridas.
Como poderia ter cometido um erro tão grave? Isso deve ser um mal-entendido, murmurou para si mesma, enquanto passava os dedos pelos cabelos impecavelmente arrumados. Mas então seus olhos pousaram na captura de tela do post que James havia compartilhado nas redes sociais. Ali estava Destiny Williams, uma jovem de 16 anos, sendo ridicularizada publicamente por um funcionário de sua instituição. A imagem era acompanhada de comentários depreciativos sobre pessoas que não sabem seu lugar. Victoria respirou fundo e ligou para o departamento de tecnologia. Em 15 minutos, tinha em mãos as gravações das câmeras de segurança. O vídeo não deixava dúvidas. O gerente realmente havia rasgado o cheque de R$220 mil na frente da adolescente, com um sorriso de escárnio no rosto. Ao lado das gravações estava o relatório detalhado que Sara Andrade havia entregue aos recursos humanos. A recepcionista havia documentado não apenas o incidente com Destiny, mas também outros casos de tratamento diferenciado que James dava a clientes negros e de aparência mais simples. Não posso ignorar isso, disse Victoria, agora andando pelo escritório. O telefone tocou. Era o departamento jurídico alertando sobre os riscos de um processo por discriminação, especialmente considerando que Regina Williams era não apenas mãe da vítima, mas uma importante acionista e parceira tecnológica do banco. Victoria cancelou todas as reuniões do dia. Sua prioridade agora era clara. Primeiro, ligou pessoalmente para Regina, uma conversa difícil onde admitiu a falha institucional e pediu um encontro. Depois, convocou uma reunião emergencial com a diretoria para definir medidas imediatas. Não é apenas sobre evitar um escândalo, explicou aos diretores reunidos. É sobre quem somos como instituição, o que representamos. Naquela mesma tarde, Victoria enviou um comunicado oficial a todos os funcionários anunciando uma auditoria completa nas práticas de atendimento do banco. No dia seguinte, sentou-se com Regina e Destiny Williams em seu escritório, não como adversárias, mas como aliadas em potencial. O Banco Nacional Prime falhou com vocês, admitiu, olhando diretamente nos olhos de Destiny. Mas estou comprometida a transformar este erro em uma oportunidade de mudança real. Victoria não sabia ainda, mas aquela reunião seria o início de uma transformação que iria muito além das paredes do banco. A demissão de James Monteiro ecoou por todo o setor bancário como um trovão em dia claro. O Banco Nacional Prime não hesitou em tornar público o desligamento, emitindo um comunicado oficial que detalhava a conduta discriminatória incompatível com os valores da instituição. Victoria Chun, pessoalmente, assinou o documento que circulou nas redes sociais e foi enviado a todos os funcionários. A carta de demissão, com seus termos contundentes e inequívocos, vazou para grupos de WhatsApp de executivos do mercado financeiro antes mesmo do fim daquela tarde. Em menos de 24 horas, diretores das principais instituições bancárias do país já comentavam o caso em reuniões fechadas, preocupados com suas próprias políticas internas. Não toleramos discriminação de qualquer natureza, afirmou a CEO em entrevista coletiva na sede do banco. Victoria manteve a postura firme, enquanto câmeras capturavam cada palavra. Este caso isolado não reflete nossos princípios, mas nos alerta para a necessidade de vigilância constante. Os jornais de Belo Horizonte estamparam manchetes impactantes. Gerente rasga cheque de jovem negra e perde emprego, anunciava o principal periódico da cidade. O caso rapidamente ultrapassou as fronteiras regionais, ganhando destaque nos noticiários nacionais e plataformas digitais. Sara Andrade, agora reconhecida internamente como exemplo de integridade, foi procurada por diversos veículos, mas manteve discrição, limitando-se a confirmar que testemunhara o ocorrido. A recepcionista, ainda processando sua própria coragem, recebia mensagens de apoio de colegas que antes permaneciam em silêncio diante de situações semelhantes. Nas redes sociais, o antigo post de James, onde zombava de Destiny Williams, ressurgiu como prova irrefutável de seu comportamento, sendo compartilhado milhares de vezes com comentários indignados. O gerente, que havia desativado seus perfis, tornou-se involuntariamente o rosto de um debate nacional sobre privilégio e discriminação no ambiente corporativo.
Especialistas em direitos humanos e diversidade foram convidados para programas de televisão, analisando o caso como sintomático de problemas estruturais. O que aconteceu naquela agência acontece diariamente em diversos estabelecimentos, comentou uma socióloga em programa de grande audiência. Regina Williams observava o desenrolar dos acontecimentos com serenidade calculada. A empresária recusou entrevistas sensacionalistas, preferindo que o foco permanecesse na questão sistêmica e não em sua fortuna ou influência. Enquanto isso, Dr. Miguel Barreto compilava relatos semelhantes que começaram a surgir após a exposição do caso, preparando o terreno para mudanças mais profundas no setor. O escândalo tornou-se um divisor de águas para o mercado financeiro brasileiro, forçando instituições a reverem protocolos e treinamentos. O que começou com um cheque rasgado transformou-se em um chamado à ação que nenhum banco poderia mais ignorar. A sala de conferências do Banco Nacional Prime estava lotada de jornalistas quando Victoria Chum e Regina Williams subiram juntas ao palco. O contraste entre as duas mulheres poderosas era evidente, mas a determinação em seus olhares revelava um propósito comum. Victoria, com seu tradicional terno executivo, tomou a palavra primeiro. O que aconteceu com Destiny Williams em nossa agência foi inaceitável e não reflete nossos valores, declarou a CEO sem rodeios. Hoje, não estamos aqui apenas para pedir desculpas, mas para anunciar ações concretas. Regina sorriu discretamente antes de revelar o projeto que haviam elaborado durante noites de intensas negociações. A empresária explicou que a Williams Tecnologia e o banco estavam criando a Bolsa Futuro, um fundo de R$2.500.000, destinado exclusivamente a estudantes negros de baixa renda com potencial acadêmico excepcional. Minha filha teve o privilégio de ter uma mãe que pôde defendê-la, afirmou Regina, ajustando o microfone. Mas quantos jovens talentosos são barrados diariamente por não terem quem lute por eles? O programa incluiria não apenas bolsas de estudo, mas também mentorias profissionais e estágios remunerados nas duas empresas. Victoria complementou, anunciando a implementação imediata de políticas anti-bias em todas as agências do banco, com treinamentos obrigatórios para todos os funcionários. Transformamos um momento de dor em oportunidade de mudança sistêmica, explicou a CEO, enquanto slides mostravam detalhes do programa de capacitação que seria conduzido por especialistas em diversidade. Nos bastidores, Sara Andrade observava emocionada. A recepcionista havia sido convidada a integrar o comitê de seleção das bolsas, reconhecimento direto por sua coragem ao enunciar o caso. Ela sabia que sua carreira tomava um rumo completamente novo. A repercussão foi imediata. Representantes de movimentos sociais presentes aplaudiram de pé, enquanto jornalistas disparavam perguntas sobre critérios de seleção e prazos. Nas redes sociais, a hashtag Bolsa Futuro já figurava entre os assuntos mais comentados. O Dr. Miguel Barreto, discretamente posicionado ao fundo do salão, fazia anotações detalhadas. O advogado sabia que aquela iniciativa seria estudada como caso exemplar de resposta corporativa a incidentes discriminatórios. Este é apenas o primeiro passo, concluiu Regina, com um olhar fixo nas câmeras. Nosso compromisso é transformar não apenas o setor bancário, mas inspirar outras instituições a reverem suas práticas. Ao final da coletiva, Victoria e Regina selaram a parceria com um aperto de mãos firme, fotografado por dezenas de câmeras. A imagem daquelas duas mulheres poderosas, unidas por um propósito maior que suas empresas, simbolizava o início de um novo capítulo na história de inclusão do país. Não queremos dinheiro, queremos mudança. Foi com essa frase que Regina Williams surpreendeu a todos durante a reunião com os advogados do Banco Nacional Prime. Ao lado de sua filha Destiny, a empresária recusou a proposta de acordo que chegava a R$2 milhões por danos morais. A decisão deixou Victoria Chum impressionada. Nossa luta nunca foi por compensação financeira.
explicou Destiny, mantendo a mesma dignidade que demonstrou naquele dia na agência. O que aconteceu comigo não pode continuar acontecendo com outros jovens. Em vez de um processo judicial, mãe e filha propuseram um plano de transformação institucional. Regina, usando sua influência como acionista e parceira tecnológica, sugeriu a implementação de um programa de treinamento antidiscriminação para todos os funcionários do banco. Destiny, por sua vez, ofereceu-se para participar como consultora no desenvolvimento do material educativo. A notícia da recusa da indenização rapidamente se espalhou pela mídia nacional. Jornalistas destacavam como a família Williams havia transformado um ato de discriminação em uma oportunidade para mudança estrutural. Dr. Miguel Barreto, que inicialmente preparava uma ação judicial robusta, agora trabalhava na elaboração de políticas inclusivas para o setor bancário. Elas poderiam ter destruído a reputação do banco com um processo milionário, comentou um analista financeiro em um programa de televisão. Mas escolheram construir pontes em vez de muros. O impacto da decisão foi sentido em todo o país. Empresários de diversos setores começaram a revisar suas políticas de atendimento e contratação. Algumas instituições financeiras concorrentes, temendo situações semelhantes, implementaram programas preventivos de combate ao preconceito. Sara Andrade, agora reconhecida por sua coragem em denunciar o caso, foi convidada a liderar um comitê de ética dentro da agência. A recepcionista via na atitude de Regina e Destiny um exemplo poderoso de como enfrentar injustiças sem perpetuar ciclos de ressentimento. Quando você tem poder, a verdadeira força está em como você escolhe usá-lo, declarou Regina em uma entrevista. Vingança traz satisfação momentânea, mas transformação cria legados. Para Destiny, a experiência fortaleceu ainda mais sua determinação. A jovem estudante, prestes a iniciar sua jornada em Harvard, já planejava como usar sua história para inspirar outros jovens negros a persistirem em seus sonhos acadêmicos, independentemente dos obstáculos. O caso Williams se tornou um estudo obrigatório em cursos de ética empresarial e responsabilidade social. Provava de forma contundente que justiça nem sempre significa punição, mas sim a capacidade de transformar dor individual em progresso coletivo. A sala de conferências do Banco Nacional Prime estava lotada de jornalistas quando Destiny Williams subiu ao palco. Câmeras de todas as principais emissoras apontavam para a jovem de 16 anos, que ajustou o microfone com a mesma determinação que a levara até Harvard. Ao seu lado, Regina observava com orgulho discreto, enquanto Victoria Chun se posicionava estrategicamente alguns passos atrás. Não estou aqui para falar sobre um cheque rasgado, começou Destiny, sua voz firme ecoando pelo ambiente silencioso. Estou aqui para falar sobre dignidade, sobre o direito de sermos vistos além da nossa aparência, idade ou cor de pele. As palavras fluíam com uma maturidade que surpreendeu até mesmo sua mãe. A estudante falou sobre resiliência sem vitimismo, sobre justiça sem vingança e sobre como transformar dor em propósito. Quando descreveu o momento em que James rasgou seu cheque, não havia raiva em sua voz, apenas uma clareza devastadora sobre o impacto do preconceito. Tive a sorte de ter uma mãe que me ensinou a transformar obstáculos em oportunidades, disse ela, trocando um olhar breve com Regina. Mas quantos jovens talentosos desistem de seus sonhos porque não tem quem lute por eles? O vídeo do discurso viralizou em questão de horas. Influenciadores compartilharam trechos com legendas emocionadas. Portais de notícias destacaram a postura e eloquência da jovem. Em menos de 24 horas, seu nome se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais brasileiras. 3 dias depois, Destiny recebeu um e-mail da coordenação de Harvard. A universidade a convidava não apenas como estudante, mas como palestrante no próximo Summit de Diversidade e Inclusão. O convite mencionava especificamente a extraordinária maturidade e visão transformadora demonstradas em seu pronunciamento. Sara Andrade, agora supervisora, organizou uma pequena celebração na agência quando soube da notícia.
A recepcionista que havia testemunhado a humilhação agora liderava o comitê de ética recém-formado no banco. Você não apenas mudou este lugar, disse Sarah ao abraçar Destiny. Você está mudando o país. O que começara como um ato de discriminação transformou-se em plataforma para a mudança. Destiny tornou-se referência nacional em debates sobre inclusão no ambiente acadêmico e corporativo. Sua história inspirava jovens negros de todo o Brasil a persistirem em seus sonhos, enquanto instituições financeiras revisavam urgentemente suas políticas de atendimento. A jovem que entrara naquela agência bancária buscando apenas validar um cheque, agora carregava algo muito mais valioso: uma voz capaz de abrir portas para gerações inteiras. 6 meses após o incidente no Banco Nacional Prime, Destiny Williams caminhava pelos corredores de tijolos vermelhos de Harvard com uma confiança renovada. O jaleco branco que agora vestia não era apenas um símbolo de seu ingresso no programa pré-médico, mas uma conquista que carregava o peso de sua história recente. Enquanto outros calouros se preocupavam apenas com as próximas provas, a jovem de 16 anos já era reconhecida por professores e colegas como a estudante brasileira que enfrentou um sistema inteiro. Nas aulas de ética médica, Destiny frequentemente relacionava casos teóricos com sua própria experiência, trazendo uma perspectiva que fazia veteranos repensarem conceitos estabelecidos. Sua orientadora, irmã de Victoria Chun, observava com admiração como a jovem transformava indignação em propósito acadêmico. Quando você vivencia o preconceito, enxerga padrões invisíveis para os outros, comentou Destiny durante uma aula sobre vieses inconscientes na medicina. A sala inteira silenciou, absorvendo suas palavras. Nos laboratórios de pesquisa, ela já havia iniciado um projeto ambicioso sobre disparidades raciais no atendimento pediátrico brasileiro. Seus colegas ficavam impressionados com a determinação com que coletava dados e construía metodologias, mesmo sendo caloura. O que poucos sabiam era que cada hora dedicada à pesquisa representava uma resposta silenciosa àquele cheque rasgado meses atrás. Regina visitava a filha mensalmente, trazendo notícias do Brasil e da repercussão contínua do caso. A empresária aproveitava essas viagens para fortalecer parcerias entre a Williams Tecnologia e instituições americanas, expandindo seu império enquanto apoiava Destiny. A relação entre mãe e filha, sempre forte, havia se transformado em uma aliança ainda mais poderosa após enfrentarem juntas aquela injustiça. Numa tarde de outono, enquanto caminhava pelo campus, Destiny recebeu uma mensagem de Sarah Andrade. A ex-recepcionista, agora supervisora, enviou fotos da primeira turma de bolsistas do programa Bolsa Futuro visitando a agência bancária. Ver aqueles jovens, muitos parecidos com ela, sendo recebidos com respeito no mesmo local onde fora humilhada, trouxe lágrimas aos seus olhos. Você mudou mais vidas do que imagina, dizia a mensagem de Sarah. Naquela noite, sentada na biblioteca de Harvard, Destiny olhou para seu jaleco pendurado na cadeira. O caminho até ali havia sido mais difícil do que deveria, mas cada obstáculo superado agora servia como fundação para seu propósito maior: transformar sua experiência pessoal em ciência e esperança para outros. O preconceito tentara definir seu destino, mas acabara apenas fortalecendo sua determinação de mudar o sistema por dentro. A história de James Monteiro havia tomado um rumo que ele jamais imaginara para si mesmo. Enquanto Destiny Williams brilhava nos corredores de Harvard, o ex-gerente bancário enfrentava a dura realidade das consequências de seus atos. 6 meses após o incidente que mudou a vida de ambos, James estava irreconhecível, vestindo um uniforme simples de supermercado no lugar do terno impecável que antes era sua marca registrada. O homem que um dia comandou a maior agência do Banco Nacional Prime na Avenida Afonso Pena, agora empacotava compras no Supermercado Central, um estabelecimento que, por ironia do destino, havia recentemente instalado o sistema de segurança desenvolvido pela Williams Tecnologia. O logotipo da empresa de Regina pairava sobre sua cabeça todos os dias, como um lembrete constante de seu erro. Após sua demissão pública, James descobriu que portas antes abertas agora se fechavam. Seu nome havia se tornado tóxico no mercado financeiro.
Colegas que antes o bajulavam, agora fingiam não conhecê-lo quando o viam empacotando suas compras. O celular, antes constantemente tocando com ligações de trabalho, permanecia silencioso. Numa tarde de quarta-feira, Sara Andrade, agora supervisora de atendimento do banco, entrou no supermercado para compras rápidas. Ela o reconheceu imediatamente, mas ele manteve os olhos baixos enquanto colocava suas compras em sacolas. A antiga recepcionista notou como seus ombros pareciam curvados pelo peso da humilhação. Obrigada, Sara disse simplesmente, sem malícia na voz. James apenas assentiu, incapaz de sustentar o olhar. O homem que antes a tratava como insignificante agora mal conseguia encará-la. Naquela mesma semana, uma reportagem na televisão mostrava Destiny falando sobre seu projeto de pesquisa em Harvard sobre desigualdades no atendimento médico. O estabelecimento estava com o aparelho ligado e James parou por um momento, observando a jovem que ele havia tentado humilhar, agora sendo celebrada nacionalmente. Um colega de trabalho comentou, sem saber da conexão. Essa menina é incrível, não? Imagina o que ela ainda vai fazer pelo nosso país. A ironia não escapou a James. Seu preconceito havia custado não apenas seu emprego, mas sua dignidade e reputação. Enquanto isso, aquela que ele julgara inferior por sua idade e cor, estava construindo um legado de transformação. À noite sozinho em seu apartamento, agora muito menor que a cobertura que possuía antes, James olhou para uma oferta de curso sobre diversidade e inclusão. Talvez, pensou ele, ainda houvesse tempo para aprender a lição mais importante, que o respeito e a humildade constroem, enquanto a arrogância e o preconceito destroem não apenas carreiras, mas almas inteiras. 3 meses após o incidente, Sara Andrade entrou na sala de reuniões do Banco Nacional Prime como a mais nova supervisora de atendimento ao cliente. Ela ainda se lembrava do dia em que tomou a decisão de enviar aquele relatório ao Departamento de Recursos Humanos. Uma escolha que poderia ter custado seu emprego, mas que, ao contrário, transformou sua carreira e a cultura da instituição. A recepcionista, agora promovida, liderava uma equipe de 20 funcionários. Seu nome havia se tornado sinônimo de integridade dentro da agência da Avenida Afonso Pena. Victoria Chun pessoalmente a convidou para o cargo, reconhecendo que precisavam de pessoas como ela para reconstruir a reputação do banco. O que você fez não foi apenas corajoso, foi necessário, disse a CEO durante a cerimônia de promoção. Precisamos de olhos atentos e corações dispostos a fazer o certo, mesmo quando é difícil. Sara implementou um novo protocolo de atendimento inclusivo que se tornou modelo para todas as agências do país. Seu primeiro projeto foi um treinamento obrigatório sobre vieses inconscientes, onde usava o caso de Destiny Williams como estudo, sempre com a devida autorização da família. Não se trata apenas de evitar discriminação, explicava ela aos novos funcionários. É sobre reconhecer o valor de cada pessoa que cruza aquelas portas. Os colaboradores mais antigos, que testemunharam a queda de James Monteiro, inicialmente resistiram às mudanças. Mas a determinação da supervisora gradualmente conquistou até os mais céticos. Seu smartphone frequentemente recebia mensagens de agradecimento de clientes que notavam a diferença no atendimento. Numa tarde de sexta-feira, Sara recebeu uma visita inesperada. Regina Williams entrou na agência bancária, não como a poderosa empresária da Williams Tecnologia, mas como uma cliente comum. Pediu para falar especificamente com a supervisora. Queria agradecer pessoalmente, disse Regina, estendendo a mão. Pessoas como você mudam sistemas inteiros de dentro para fora. O encontro foi breve, mas significativo. No dia seguinte, Sara recebeu um convite para participar do Conselho Consultivo da Bolsa Futuro, o fundo criado para estudantes negros. Nas reuniões mensais de desempenho, a agência da Avenida Afonso Pena começou a registrar os maiores índices de satisfação do cliente em todo o Brasil. Victoria frequentemente citava o efeito Sara em suas apresentações corporativas. Às vezes,
Tudo o que precisamos é de uma única pessoa disposta a fazer a diferença, comentava a supervisora durante os treinamentos. Uma única voz pode inspirar outras a se manifestarem. O legado de Sarah no banco não era apenas profissional, mas profundamente humano. Ela havia provado que a coragem silenciosa de uma funcionária poderia desencadear uma revolução de empatia e respeito que nenhuma campanha publicitária jamais conseguiria. 5 anos depois, o incidente no Banco Nacional Prime havia se transformado em um marco na história de Belo Horizonte. Destiny Williams, agora com 21 anos, terminava seu 3º ano em Harvard com honras, liderando um projeto de pesquisa sobre disparidades raciais no atendimento médico pediátrico. Seu nome ecoava nos corredores da universidade, não apenas como uma estudante brilhante, mas como símbolo de resistência. Regina continuava expandindo seu império tecnológico. A Williams Tecnologia havia duplicado seu valor de mercado, atingindo a marca de 4 bilhões de reais, com filiais em 3 continentes. Mais importante que os números, porém, era o programa de inclusão digital que a empresária implementou em comunidades periféricas de Belo Horizonte, oferecendo formação tecnológica gratuita para jovens negros. O caso, que começou com um cheque rasgado, transformou-se em estudo obrigatório nas faculdades de administração e direito por todo o país. Victoria Shum, ainda à frente do Banco Nacional Prime, frequentemente citava o episódio em palestras sobre ética corporativa, reconhecendo como aquele momento redefiniu a cultura da instituição. Sarah Andrade, agora diretora regional de atendimento ao cliente, implementava protocolos antidiscriminação que se tornaram referência no setor bancário. Sua coragem silenciosa havia se transformado em liderança vocal, inspirando funcionários a denunciarem práticas abusivas sem medo de represálias. Quanto a James Monteiro, após 2 anos de desemprego e trabalhos temporários, encontrou redenção ao se voluntariar em um projeto social na periferia. O homem arrogante de antes agora ensinava educação financeira para jovens, carregando sua história como lição sobre as consequências do preconceito. Numa tarde ensolarada, mãe e filha caminhavam pela Avenida Afonso Pena quando passaram em frente à agência onde tudo começou. Regina apertou suavemente o ombro de Destiny. "Sabe o que aprendi com tudo isso?" perguntou a empresária. "Que dinheiro é poder?" Respondeu Destiny com um sorriso irônico. "Não." "Que dignidade é invencível", corrigiu Regina. "O dinheiro abriu portas, mas foi sua postura que mudou o sistema." Destiny assentiu, contemplando o edifício do banco. O legado que construíram não estava nos milhões investidos ou nos programas criados, mas nas vidas transformadas por seu exemplo. Elas haviam provado que o verdadeiro poder não vem de contas bancárias ou títulos, mas da coragem de permanecer de pé quando o mundo tenta te derrubar. A revolução, que começou com um simples basta, agora ressoava em cada pessoa que, inspirada por sua história, encontrava voz para enfrentar injustiças. O respeito, como elas demonstraram, não se implora, se conquista, um dia de cada vez, uma batalha de cada vez.